Saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito feliz, muito grata ao meu Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. E para externar minha gratidão, eu quero primeiramente agradecer ao meu Deus por esse privilégio de termos chegado aqui. Já sentimos a presença do Senhor no nosso meio. Glória a Deus. E a Ele, ao nosso Deus, seja honra, glória, louvor e majestade. Toda honra e glória seja dada ao nome do nosso Deus. E aproveitamos aqui, damos aos nossos agradecimentos ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, e a sua esposa, sua querida esposa, a irmã Judite Alves. Esse casal que tem sido uma bênção para todo Pernambuco, ou melhor dizer, para todo mundo. E oramos ao nosso Deus para que as bênçãos do nosso Pai estejam sempre guardando e protegendo vossas vidas. E desde já quero agradecer o honroso convite de estarmos aqui na Rede Brasil. Agradecendo também ao nosso pastor setorial, pastor Aldir Domingos, ali do setor Cabo, juntamente com a sua querida esposa, a irmã Maria da Paz, esse casal que tem sido uma bênção para o setor do Cabo ali, para conosco. E aproveito aqui, dou a minha saudação ao evangelista Marcos Roberto, ali da área 6, a qual nós congregamos, juntamente com a sua esposa, irmã Bertiane, a todos os irmãos da área 6, do idoso, da criança até o idoso, e aos irmãos de Itapuama também vai aqui a nossa saudação. As minhas queridas irmãs da coordenação, a toda a direção do ciclo de oração ali da área, ao meu querido esposo, o presbítero Luiz, meus filhos, minhas filhas, minha nora, toda a minha família, Deus abençoe vocês grandemente. E quero aqui, já agradecendo a nossa querida irmã Bárbara, né? É uma honra para nós estarmos aqui, juntamente com as nossas queridas irmãs, sentindo a presença desse Deus que é tão glorioso. E a você, amigo, irmão, que está ao alcance da nossa voz. Queremos nesta tarde lhe agradecer e lhe dar um muito obrigada por você nos permitir adentrarmos a sua casa nesta tarde, nos dar permissão de, junto com essas queridas irmãs, adorarmos a esse Deus que é tão glorioso. E eu convido, com autorização da nossa querida irmã Bárbara, todos os que estão presentes aqui, a nós lermos um texto bíblico que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Os versículos nós iremos ler do 15 até o versículo 17, que nos diz o seguinte: E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postrai-vos, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Podem tornar os seus assentos, queridos. E também, aproveito, mamãe que está ali assistindo a Rede Brasil, juntamente com minhas irmãs,
nossa saudação também vai para nossos queridos pais. Amém? Queridos, quando nós recebemos o convite para deixarmos aqui uma breve reflexão sobre um texto, e me veio à mente essa passagem bíblica de Josafá. Um texto muito conhecido entre nós, mas é de um grande aprendizado e de um grande alavancamento espiritual. E lendo esse texto, a gente vê que Deus fala poderosamente conosco através desse texto, apesar de ser muito conhecido entre nós. Mas para nós entendermos bem esse texto do capítulo 20, a gente retorna um pouquinho para o capítulo 17 e a gente vê ali o rei Josafá, ele seguiu uma sucessão de reis. Ou seja, o rei Asa veio a falecer, porque antigamente não existia a democracia, e sim a monarquia. Então, o rei Asa veio a falecer e o rei Josafá, ele ocupou o trono. E no capítulo 17 você vai ver que quando ele assumiu o trono, Deus o abençoou grandemente, tanto o reinado do rei Asa, como o reinado do rei Josafá. Porque eles aboliram os Balaíns, ele destruiu tudo que foi de idolatria e servia única e exclusivamente ao Deus do céu. Aí Deus se agradou dessa atitude e fez com que o seu reinado fosse próspero e com muita honra. Só que no capítulo 18, Josafá comete um erro gravíssimo, que foi de fazer uma aliança com o rei Acabe. Poderíamos nesta tarde falarmos sobre a importância da aliança, mas como o tempo que temos é um pouco resumido, aí nós vamos seguir adiante a história. Aí vamos para o capítulo 19. Nós vimos Jeú se levantando, Deus entregando uma profecia, falando para Josafá e dizendo, o profeta Jeú, disse que Deus não se agradara daquela atitude e que coisa ruim, por causa dessa atitude de Josafá, o reino pagaria por aquilo. E Josafá, ainda no capítulo 19, você depois carinhosamente aí, você pegue a sua Bíblia e leia com cuidado esse texto. E você vai ver que Josafá organizou o ministério do seu tempo. Aleluia! Aleluia! Ele organizou os levitas, organizou os sacerdotes, deixou tudo organizadinho. E tudo aparentemente mostrava estar muito calmo. Josafá está lá e de repente alguém chega. Ouve-se um grito. Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Se levantaram os moabitas, os amonitas e todos os arredores para vir contra ti. E não são poucos, é uma grande multidão. E Josafá teve uma reação que nós também teríamos. Ele temeu. Ele teve medo. E rapidamente eu vou mostrar aqui para os nossos irmãos e os nossos queridos irmãos que estão aqui, reações que um medo pode causar na vida de um homem. Para Josafá, ele teve uma reação, mas teve um homem na Bíblia. Você vai encontrar em 1 Reis, capítulo 18, o profeta Elias, um homem que lá no capítulo 18 orou. Deus mandou fogo do céu, Deus consumiu todo o altar com fogo do céu. Todo o povo disse, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Estava forte. Mas no capítulo 19, esse mesmo homem, aleluia, uma mulher se levanta e aquele homem que estava com tanta
fortaleza, eles correm, fogem. Veja que situação. O que o medo pode causar na vida de um homem. E no capítulo 19 você vai encontrar que este homem correu e se escondeu debaixo de um zimbro. E quando ele chegou ali, embaixo de um zimbro, o anjo do Senhor chega para ele e diz: Elias, estás fazendo o que aí, Elias? Come pão, se levante, come pão, beba água e prossiga. Ele obedeceu. Ele se levantou, tomou água, aleluia, comeu pão e seguiu. Mas quando chegou lá na frente, Elias se escondeu numa caverna. Deus não quer você escondido em caverna. Deus não te levantou para você se esconder dentro de uma caverna. Nesta tarde o Senhor lhe diz: levante-se, coma pão, beba água e prossiga. Aleluia. Aí voltamos para o texto bíblico. Josafá teve medo. E quando ele teve medo, ele se fez uma oração. E eu vou dizer aos irmãos, que oração. Você vai encontrar do versículo 6 até o versículo 12, do mesmo capítulo que nós lemos. Ele fez uma oração. E nesta oração, eu vou resumir aqui, ele dizia assim: ah, Deus dos nossos pais, Tu que és dominador sobre todos os reinos da terra, Tu és o que domina todas as coisas, e nas Tuas mãos há força e poder, e não há quem possa te fazer te resistir. Aleluia! Aí ele diz, ainda prosseguiu, disse assim, ele pegou esse texto de adoração. Aleluia! Ele primeiro fez uma adoração e jogou no trono de Deus. E disse: olha, Deus, o Senhor é dominador de todas as coisas. Tu és o Deus que manda em todas as nações. Tu és o Deus grande. Ele pegou a adoração dele e jogou. Aí depois ele contou o que estava acontecendo. Ele disse assim: vem contra nós aí uma grande multidão. Ele disse para Deus: vem contra nós aí uma grande multidão. Aí depois que ele disse a Deus o que estava acontecendo, ele disse assim: mas, e eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer. Dependência. Você tem dito a Deus que você não sabe o que fazer. Não sabe a quem mais recorrer. Mas nesta tarde Deus dá uma receita para você e dizer: se levante, a batalha não é tua, a batalha é minha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí depois que ele disse que não sabia mais o que fazer, ele disse: mas os meus olhos estão postos em ti. Ah, queridos, quando Josafá fez esta oração, aí a gente vai lá para o texto bíblico de Salmos 12, o versículo 5, que o Senhor diz assim: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levanto agora, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E quando ele fez esta oração, aí o Senhor não suportou. O Senhor disse: vou descer agora e ia no meio deles. Porque Josafá estava com o povo, reunido com o povo. E quando Josafá fez essa oração, o Senhor se levanta. Aí quem se levanta no meio do povo? O profeta Jaziel. Aleluia, Deus está falando poderosamente hoje conosco aqui neste lugar.
Deus ainda tem profetas na terra para dizer para mim, para você, que Ele tem propósito, Ele tem projeto na vida de cada um de nós. Aleluia. Aí quando o profeta Jaziel se levanta, ele disse: ouvi todo Judá, e tu, ó rei Josafá, nesta peleja você não vai ter que guerrear. Parai, ficai quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará, pois a peleja não é tua, a peleja não é tua, a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Assim diz o Senhor para você nesta tarde. Aleluia. Aí quando o Senhor falou, estou sentindo a presença do Senhor aqui no meio da gente. Como Deus grande e poderoso, Ele está aqui conosco. Quando o Senhor diz isso através do profeta Jaziel, aí no outro dia, Josafá se levanta. A ordem que Deus disse foi: parai, estás quieto. Não foi esta ordem, porque quem vai batalhar sou eu. Aí Josafá, parece que eu estou vendo, queridos. Josafá chama o exército, armados, ficam todos armados. Fica lá, mas a ordem era: parados, fiquem quietos. Aí eu fiquei pensando, como é que um exército ia ficar parado? Como é que um exército ia ficar parado? Porque com uma mão ia manejar a espada, com a outra ia manejar a lança, com talvez escudos. Eles iam ficar quietos? Não ia. Mas Deus deu uma estratégia para Josafá. Olha, a estratégia que Deus dá ao líder: obedeça. Obedeça, porque os soldados poderiam murmurar ou não poderiam? Poderiam murmurar, mas eles não murmuraram. Eles calaram, todos armados aqui. Aí Josafá diz: os levitas para frente. Eita Deus! Levitas, soldados de um lado, levitas na frente. Estratégia. Deus nesta tarde está dando estratégia de guerra para você. Aguarda. Deus mandará estratégia de guerra para você. Aí quando os levitas chegam na frente, aí a ordem é dada: agora cantem, louvem. O Senhor disse que a guerra era dele. A gente não vai poder mobilizar os braços, mas a boca a gente pode falar. Aí parece que eu estou vendo aquele momento. Aí eles começaram, se você olhar o texto bíblico, você vai ver que eles cantaram o Salmo 136. Quando eles disseram: louvai ao Senhor dos exércitos, porque a sua benignidade é para sempre. Lá no setor do cabo, no coral de mulheres, as meninas vão entender o que eu vou estar falando. Tem um lado A, tem um lado B. Aí parece, quando eu estava lendo esse texto, me veio essa memória do coral. Que o coral canta uma parte, o outro repete. Era como se os levitas dissessem: louvai ao Senhor dos exércitos e os armados, porque a sua benignidade é para sempre. Quando eles começaram a cantar, Deus desceu e no meio deles fez a maior destruição. Cadê? Onde estão os moabitas? Onde estão os amonitas? Onde é que estão? Estão todos destruídos, porque o Senhor que disse a Josafá: esta guerra não é tua, esta guerra é minha. Aí ele diz a mim e a você nesta tarde: nesta peleja, você não vai ter que pelejar. Você fique calado, fique quieto e aguarde da parte
parte do Senhor a estratégia que Ele lhe dará. E através dessa estratégia que Deus lhe dará, não vou falar Deus irá fazer com que caiam a teus pés. Você tem dito assim: não sei o que fazer, não sei onde buscar, mas você serve a um Deus que foi cantado aqui nesta tarde, que Ele é o Deus grande, que Ele é o Deus que manda no céu, que Ele manda na terra, que Ele manda no mar, e que Ele manda no teu problema nesta tarde, dizendo: até aqui, não mais adiante. Amém? E que Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a Deus.